Amém? Queridos, o texto ao qual o Senhor encheu o coração nessa noite nos fala a respeito da história de um homem chamado Ezequias. Ele se encontrou enfermo e AIDS mortal. E de repente Ezequias ele recebeu a visita do profeta. O profeta Isaías foi ter com ele. E quando o profeta foi ter com ele, o profeta diz essas palavras: põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. A Bíblia nos diz que quando Ezequias recebe essa palavra, ele vira o rosto para a parede e ele começa a orar ao Senhor. O Senhor colocou ao meu coração para essa mensagem: o tempo do choro acabou. Porque Ezequias virou o seu rosto para a parede e ele começou a clamar ao Senhor. Começou a orar ao Senhor e dizer: Senhor, lembra-te da minha fidelidade. Lembra-te, Senhor, da integridade do meu coração. Ezequias começou naquele momento a orar ao Senhor, não para que ele engrandecesse o seu ego, não para que ele engrandecesse o seu eu. É porque lá atrás, na vida de Ezequias, ao qual ele precisou viver uma vida tão grande de fidelidade com o Senhor, que quando o profeta diz essas palavras a ele, ele diz ao Senhor: lembra-te, Senhor, da minha fidelidade. E para nós entendermos isso, vamos voltar só um pouquinho, para nós vermos o porquê Ezequias ele fala essas palavras. A Bíblia nos diz que teve um homem que cometeu muitos erros, um homem que errou e fez tudo de errado, um homem que trancou o templo do Senhor a 7 chaves para que o povo não adorasse mais ao Senhor, um homem que trouxe para o seu reinado tudo aquilo que não agradava ao Senhor. Este homem, ele errou muito e cometeu muitos erros. O nome deste homem era Acaz. Acaz, ele era o rei de Jerusalém e ele era o pai e ele cometeu muitos erros. E por conta desses erros, o Senhor ele se afastou do reinado deste homem chamado Acaz. E a Bíblia nos diz que chegou o tempo que esse homem chamado Acaz, ele morreu. E quem assume o reinado no seu lugar agora é o seu filho, Ezequias, com 25 anos de idade. Agora ele não tem uma família, mas ele não tem mais a presença de Deus no seu reinado, porque o seu pai fez tudo o que não agradava a Deus. A Bíblia, quando vai falar da história deste homem chamado Acaz, o escritor começa dizendo que Acaz não agradou ao Senhor. Nós vemos até que ponto chegou os erros deste homem chamado Acaz. Mas agora, quem é o rei é Ezequias. E ele não tem nada. Ele não tem exército, ele não tem a família, ele não tem o povo, ele não tem dinheiro, ele não tem Deus. Conclusão, ele não tem nada. E quantas das vezes em nossas vidas nós não temos nada, mas o Senhor ele vem com a sua infinita misericórdia e ele faz com que a gente vamos conquistando dia após dia aquilo que nós precisamos. Mas muitas das vezes nós acabamos nos esquecendo do Senhor. Muitas das vezes nós acabamos nos afastando do Senhor e nos esquecendo que quem tem tudo que nós temos foi Ele. A Bíblia nos diz que Ezequias ele não tinha mais a presença de Deus e dias após dias ele tinha que conquistar isso de volta. Ele não tinha mais exército e dia após dia ele tinha que conquistar isso de volta. Ele não tinha mais o povo e dia após dia ele teve que conquistar isso de volta. A Bíblia nos diz que dia após dia Ezequias ele foi conquistando aquilo que ele buscava. Ele trouxe de volta a presença do Senhor, ele trouxe de volta o povo, ele abriu o templo do Senhor, ele trouxe de volta o louvor ao Senhor, ele quebrou os altares, ele tirou tudo aquilo que não agradava ao Senhor. A Bíblia nos diz que Ezequias ele foi bem sucedido em seu reinado.
Isso significa que a sua fidelidade com o Senhor foi algo super importante para que ele pudesse conquistar tudo aquilo que o seu pai tirou daquela cidade. Ele nos diz, então, que este homem chamado Ezequias agora se encontra enfermo. E a enfermidade ao qual ele se encontra, ela é mortal. E agora ele recebe a visita do profeta. O profeta vai até a sua casa e diz a ele: põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Ezequias, ele tinha tudo para fazer conforme o seu pai tinha feito. Ele tinha tudo para desistir e destruir tudo aquilo o que ele tinha conquistado. Ezequias, ele tinha tudo para fazer do mesmo jeito, igual, se espelhar no seu pai. Mas Ezequias fez totalmente diferente. Ele confiou no Senhor. E a Bíblia nos diz que quando o profeta disse essas palavras a ele, ele virou para a parede e orou ao Senhor. Ezequias foi sincero com o Senhor em suas palavras. Ezequias, ele soube dizer ao Senhor aquilo que ele precisava. E muitas das vezes em nossas vidas, para nós podermos alcançar as nossas bênçãos, nós precisamos agir como Ezequias. Precisamos muitas das vezes nos calar para aqueles que estão em nossa volta e abrirmos o nosso coração para Deus. Só Deus conhece a intimidade do meu e do teu coração. Só Deus, ele sabe o que eu e você estamos passando. Ezequias, ele não desistiu. Ezequias, ele não abandonou. Ezequias, eles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Glória a Deus. Isso porque ele confiou no Senhor. Glória a Deus. Glória. E não estava mais, nos diz que quando o profeta diz essas palavras, Ezequias, ele ora ao Senhor e ele chora muito. Mas a Bíblia nos diz que de repente o profeta está no meio do caminho. E quando o profeta está no meio do caminho, veio a palavra do Senhor a ele e disse: volta, vai e entrega a Ezequias tudo o que eu te disser. A Bíblia nos diz que o profeta voltou. E quando o profeta voltou, ele entregou tudo o que o Senhor mandou ele falar a Ezequias. E a palavra do Senhor nos diz que Ezequias foi curado. E a palavra do Senhor nos diz que o Senhor acrescentou mais 15 anos na vida de Ezequias. Aleluia. Aprendemos muito com a história deste homem chamado Ezequias. Este homem que não se espelhou no seu pai. Este homem que não olhou para as dificuldades quando ele não tinha nada. Este homem que teve que lutar e com a confiança e com a fidelidade, com o compromisso, com a sinceridade ao Senhor, dia após dia, ele foi conquistando tudo aquilo que ele precisava. Como a Bíblia nos diz, ele teve um reinado bem sucedido. Imagina se Ezequias não vivesse uma vida de fidelidade com o Senhor. Como que ele estaria nessa situação? Quando o profeta foi falar a ele, quando ele virasse o seu rosto para a parede, o que ele iria dizer ao Senhor? Ele não iria poder dizer ao Senhor: Senhor, lembra-te que fui fiel a ti. Mas como Ezequias estava vivendo uma vida de fidelidade ao Senhor, uma vida de compromisso e de sinceridade, quando veio essa dificuldade, ele disse ao Senhor: lembra-te da minha fidelidade. Fidelidade ao qual eu e você precisamos levar a sério. Fidelidade ao qual eu e você precisamos ter um compromisso de uma forma diferente, porque o Senhor se agrada quando eu e você vivemos em uma vida de fidelidade a Ele. Às vezes, nós estamos passando noite após noite, chorando de novo, e se esquecendo que o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Se esquecemos do Deus ao qual nós servimos, eu não sei como é que você está iniciando a campanha no dia de hoje, eu não sei como
precisa, o que você necessita. E quando nós entramos debaixo do propósito de Deus para as nossas vidas, e nós confiamos somente nele, como este homem chamado Ezequias, que está enfermo e recebe a cura, e o Senhor acrescenta a ele mais 15 anos, Glória. tudo se realiza na nossa vida. Não importa o que seja, não importa o que for,